Olá, pessoal! Estamos aqui, mais um dia de entrevista e nesse momento estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que eu acredito que seja de interesse público, que é a convivência. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma profissional especialista nesse tema e que desenvolveu uma metodologia própria. E ela está aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. O nome dela é Lena Almeida. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada por assistirem, acompanharem. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aqui nos comentários e, se possível, inscrevam-se no canal para apoiar essa rede do bem de compartilhar conhecimento. Muito obrigada. Olá, Lena, tudo bom? Oi, Bia. Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. E estou aqui dando as boas-vindas à minha turma, minha sobrinha Adriana, Leni, Gláucia Barcelos. Ai, que delícia. Sintam-se beijadas e abraçadas, amigas queridas. Bem bacana. É muito gostoso, né, essa interação aqui. É um Uhum. apoio. Eu sempre falo, pessoal, obrigada, porque realmente é esse apoio que faz com que a gente tenha vontade de continuar e acredite, essa crença no nosso trabalho, no que a gente faz, é o que motiva a gente a continuar, né? Então é muito importante essa interação, essa participação, principalmente nesse momento de isolamento, né? Que é um isolamento físico, mas que não precisa ser social. Então é bem bacana. Uhum. Isso mesmo, Bia. Então vamos lá. Vamos lá. Não sei se eu fico de óculos, sem óculos. Como você se sentir melhor. Vamos de óculos, assim eu enxergo melhor o público. Isso. Bom, eu queria então começar a nossa entrevista agora às 15h, pleno domingo, sobre convivência, perguntando quem é a Lena Almeida. E a Lena Almeida, inicialmente, é Maria Lenilda de Almeida. Olha que nome bacana, mas fica mais fácil chamar Lena Almeida. Eu sou a 10ª filha de 14 irmãos. Então, nada mais interessante do que esse início para dizer porque o tema convivência, ele é o meu desafio e é para onde a vida me levou. Então, eu sou essa filha de uma super mãe que deu a vida, doou o seu corpo para 14 vidas. E fiz psicologia, vim do Nordeste, de Alagoas, e estou aqui já há mais de 35 anos. A vida é muito rápida. Eu estou mais tempo aqui, Beatriz, do que a sua idade. Você é uma jovem menina. E desenvolvi vários trabalhos, me formei. E a mãe falou, vai e volte. Mas quando a gente vem e conquista alguma coisa, tem seu primeiro estágio, começa a trabalhar, começa a ganhar vida com aquilo que você estudou, já fica mais desafiador retornar. E daí eu construí uma consultoria junto com a sócia, que já fez 31 anos, e essa consultoria que já desenvolveu muitos trabalhos e que fez com que a gente se conhecesse. Então pode ir tocando aí, que se deixar eu vou falar 1 hora, que é muita história. Mas a proposta é justamente conhecer você um pouquinho melhor, escutar o que você tem a dizer, então fica à vontade. Assim, se quiser também interagir com o pessoal que está aqui, que entrou justamente para te ver, para te assistir, é muito gostoso, né? Essa troca é muito boa. Então, assim, acho que a gente até já contou aí um pouquinho sobre o que eu ia perguntar, que era o que a levou, o que te motivou a trabalhar nessa área, né, de pessoas. Então, você já contou um pouquinho sobre a sua história, mas se tiver alguma outra informação para agregar, fica à vontade. Tem sim, Bia. A nossa história, quando a gente olha e presta atenção na nossa história, que é o verdadeiro conhece-te a ti mesmo, a gente vai vendo o que a nossa história vai compondo a nossa profissão.
E aí, desde que eu cheguei aqui, eu vim de uma turma de psicologia em Maceió, que tinha 40 alunos. Cheguei aqui numa turma de 120, absolutamente anônima e com muita dificuldade de pertencer, por ser nordestina, pela turma ser grande, e as pessoas, e eu ficava de grupo em grupo, porque eu cheguei no meio do ano, perguntando, eu posso entrar no seu grupo para fazer o trabalho? Eu posso entrar? Eu posso entrar? E as pessoas diziam, tá cheio, tá lotado, tá cheio, tá lotado, não tem mais como entrar, quem é essa maluca que fica... E aí eu fiz o trabalho com 5 pessoas da classe, que eram aquelas que estavam à margem, as pessoas mais estranhas da sala. Na sala de psicologia, você já deve saber. Tô até... Então, tinha uma que andava com turbante. E aí eu estudei porque eu tinha vontade de pertencer. Eu estudei muito, entrevistei as pessoas. E na hora de fazer a apresentação, a professora disse assim, bom, grupo, agora é com vocês. E aquela turma barulhenta, correndo para lá e para cá, eu penso que algo tomou conta de mim. Eu olhei para aquela turma, meio que quase que subi na cadeira, levantei a voz e disse, gente, eu estudei muito para fazer esse trabalho. E eu quero que fique aqui na sala somente quem quer me ouvir. Eu não quero falar para as paredes. Eu tive muito trabalho para trazer um bom conteúdo para vocês. Eu vi as pessoas sentando. Falei sobre o meu tema, que era dificuldade de aprendizagem na época. E a partir daquele momento, eu vi uma coisa muito importante, que era você quem dizia como você quer estar nos grupos. Porque o pertencimento era algo muito desafiador para mim. Quem é a 10ª filha quer pertencer, quer dizer, mãe, Nossa. pai, olhe para mim. Tem razão. E daí, quando a gente começa a prestar atenção nisso, aí já vem 2 competências básicas, que foi, eu depois olhando a minha história, eu vi o quanto eu, nos primeiros trabalhos, eu queria trabalhar nas empresas como integração, equipe, mediadora de conflitos. Aí depois, mesmo sem saber que isso era uma competência bacana, eu fui para o Sebrae, fiz um trabalho durante anos no Sebrae, e a gestora falou assim, Lena, tem um módulo que ninguém quer, está tendo muita crítica, e eu acho que você dá certo, que é falar em público. Nossa, dá super certo. E eu tremi nas bases, eu nunca fiquei roxa assim, meu corpo criou algumas manchas roxas, assim, eu tive um medo imenso de trabalhar aquele conteúdo. E aí eu fui pegar essa experiência do meu pertencimento na sala de aula e o como a minha autoestima ela começou a me ajudar nesse sentido. Se você deu conta quando chegou, que era totalmente desconhecida, agora você está sendo legitimada, alguém está dizendo, você dá conta, você pode. E aí esse foi um trabalho que eu desenvolvi, ainda desenvolvo, há mais de 30 anos. Tem um livro escrito junto com a Eunice Mendes, que chama Falar Bem é Fácil. Então, não é assim tão fácil, é um desafio, mas quando a gente se planeja, dá certo. Então, tá aí um pouco. E assim, sempre para os nossos participantes aí do canal, é a nossa história que vai nos modelando, que vai nos dizendo das nossas habilidades, daquilo que a gente veio para servir ao mundo, do nosso propósito. Então, aposte nesse autoconhecimento que você vai descobrir aquilo que você veio fazer, a tua missão, o teu propósito. E quando a gente fala isso, isso é tudo na nossa convivência, porque a gente vai mais leve com os nossos atributos, vai mais tranquila, sabe buscar ajuda quando precisa, um passo além, como você me ajudou, eu agora estou buscando a fluência digital, é o meu mais novo aprendizado. Eu acho que eu e metade da população. Vamos lá, Bia, se o público fizer perguntas, você vai aí passando, mas eu estou por aqui, vamos lá. Vamos lá. Só queria fazer um adendo, esse conteúdo que você traz, ele é um conteúdo assim tão rico, que eu tenho certeza, assim como eu te falei antes, né, da gente estar aqui ao vivo, que vai ser
muito difícil para a gente conseguir dar assim o que a gente quer, né? Realmente. Então, é muito conteúdo e eu acredito que talvez a gente tenha propostas aí para a gente fazer mais lives. Eu acredito que talvez as pessoas tenham interesse realmente em ouvir um pouquinho mais, em conhecer um pouquinho mais da sua história, disso que você tem a compartilhar. E quem sabe também a gente não fazer uma live exclusiva sobre falar em público, né? Vamos conversar sobre Uau! isso. Talvez, além de falar em público, ao vivo. É um segundo passo. Esse desafio, isso mesmo. E é isso, acho que eu concordo com você plenamente. Acho que a gente aprende quando a gente se coloca, se permite aprender, né? Se coloca nessa posição de aprendiz e assume e vai, né? Então isso é muito além bacana. disso, as nossas dores pessoais, elas nos impulsionam muito. Às vezes a gente reclama ou se coloca como vítima, mas quando a gente olha para onde essa dor me levou, o que ela me transformou, é uma beleza muito grande. É quase como se você dissesse assim, eu já sofri disso. E se eu sofri isso, e se eu me transformei, eu tenho toda a condição de estudar isso e de ajudar o outro a amenizar essa dor, a não passar por ela tão sofridamente quanto eu passei. E aí isso é bem bacana, por isso que a gente fala que é pelo amor ou pela dor. Né? A convivência é a mesma coisa. Tem gente que casa, separa 3, 4 vezes e diz assim, por que será que eu caso com o mesmo homem? Só mudou o homem, o problema é igual. Aí a gente diz, vamos conversar sobre isso. O que você repete na sua convivência, nessa relação, que está atraindo tanto o mesmo estilo de pessoa? Muito bom. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, o que eu queria perguntar, você citou a respeito da empresa que você fundou junto com uma amiga sua, assim que você se legitimou, digamos assim, como psicóloga aqui na nossa região. Então, eu queria conhecer um pouquinho do que é a IPS, qual é a proposta dela e o que tem a ver esse assunto com o tema proposto, que é convivência. Muito bem. IPS significa Ideias, Pessoas e Soluções. E antes ela foi fundada por um amigo nosso chamado Wagner Tedesco, que tem uma empresa bacana também na área hoje. E a Jucirema estava procurando uma sócia, eu estava em São Paulo trabalhando com várias amigas aí que entrou agora no canal, a Rose, a Júlia, e estava fazendo um trabalho muito interessante, muito desafiador e muito diferente da minha área. Eles trabalhavam com feiras e eventos, e eu depois passei a fazer recrutamento, seleção para esse mundo de feiras e eventos, e foi uma experiência marcante, maravilhosa. Era sem carteira assinada, que eu pensava que o mundo era uma carteira assinada, mas era tão divertido, as pessoas eram tão diversas, tão diferentes, e faziam coisas tão especiais, que eram eventos na área de supermercados. E daí, quando a Jucirema me chamou, eu vim, o IPS na época era Instituto Psicológico de Santos, e como tudo muda, a gente fez um trabalho nacional, para uma empresa no Brasil inteiro, em todas as capitais do Brasil nós fomos, e eles falavam assim, por que Santos? Põe um nome mais nacional. Aí veio a ideia de Ideias, Pessoas e Soluções em Desenvolvimento Humano. E essa consultoria, ela foi se firmando porque trabalhava as questões muito customizadas para a empresa. O cliente me liga e me diz assim, Lena, eu estou com baixa produtividade nessa equipe, me ajuda a pensar em algo. Daí nascem os programas de desenvolvimento de equipes. Lena, meus líderes jovens que chegaram agora na liderança têm muita dificuldade de liderar. Vamos estudar um programa especial para essas lideranças? Vamos. E tudo aquilo que eu não dou conta sozinha, eu sempre chamo alguém para compartilhar. Por isso que a convivência, ela é a pauta daqui. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum.
E daí, e assim eu fui desenvolvendo vários programas. Os últimos foi o Trabalhando em Home Office, que eu também fui convidada para fazer uma live, semana que vem, dia 1º. Nós treinamos, eu e a minha equipe, ou a minha equipe e eu, Silvia Rigoto, Silvia Gomes, Sandra Borgo, nós treinamos quase 5.000 pessoas, líderes e profissionais, para trabalhar nesse modelo remoto desde 2015. Então, a empresa agora ela está sofrendo zero com esse problema, ou muito pouco. E também desenvolvi, sempre sob medida, muitos programas, muitos para grandes empresas, Petrobras, Itaú, Porto Seguro, para empresas aqui da Baixada, para a Cesare, para o IACS, que é o Instituto de Análises Clínicas, atualmente para uma farmácia aqui da cidade, a Dermafórmula, e assim a gente vai criando. E o Transição de Carreira foi um programa bem bonito, foi o último assim, que eu criei com a Cláudia Rodrigues e outra consultoria, que foi para ajudar as pessoas no pré-aposentadoria, nesse susto que dá, o que é que eu vou fazer depois que eu me aposentar. Por isso que quando eu fui analisar um pouco esse meu jeitão de trabalhar, eu vi que eu tinha um método, mesmo que não fosse super formalizado, da universidade, que chamava Arquitetura da Convivência. E essa Arquitetura da Convivência, ela tem 3 Cs. Um trio, que é o conversar, o conviver e o construir. E aí eu via que para fazer coach, eu passava por esse processo. Para desenvolver um trabalho, passava por esse processo. Para fazer uma entrevista, passava por esse processo. E daí, se você quiser, você me pergunta aí o que compõe o conversar. Pois é. Eu tô aqui anotando e assimilando tudo que você está passando. E queria só frisar para o pessoal que caso você não tenha conseguido assistir desde o início, essa live vai ficar gravada, né? Acredito que a Lena tenha concordado, né? Em disponibilizar posteriormente esse conteúdo aqui no YouTube. Gratuito. Então, só para lembrar as pessoas também que queiram interagir, fazer perguntas, fiquem à vontade e coloquem aqui nos comentários, tá? A Maria Silvia Gomes acabou de entrar e ela foi uma das grandes profissionais que me ajudou nessa entrega. Muito obrigada, Silvia, aqui ao vivo e em cores. Você é muito especial. E vamos lá, o que mais que a gente pode aprender aí hoje? Então, o conversar, vamos explorar um pouquinho mais a metodologia, eu acho que é legal, né? O que você acha? Melhor passo a passo aí. O conversar, ele tem a ver com essa abertura, tem a ver com a empatia e tem a ver com conexão. Toda conversa, para ela acontecer, a gente precisa abrir o nosso jogo, abrir o nosso coração, para dizer o que é que eu tenho para contribuir com você, o que você tem a contribuir comigo. Também a empatia vai fazer parte, porque sem empatia a gente não vai para lugar nenhum. Se eu não compreendo a tua dor, que dor você está sentindo, qual é a tua dificuldade, onde é que a tua dor falada para mim e compreendida por mim, onde que eu tenho algo que dentro do meu arsenal, do meu estudo, das minhas competências, ajuda a sanar ou a contribuir para amenizar essa dor. E aí vem a conexão. E a gente até brinca no conversar, que é o 1 mais 1 é igual a 2. Eu mais você é igual a 2. Ou simplesmente pode ser eu sou eu, você é você. O conviver, aí é que vem o conviver. O conviver tem a ver com os conflitos, tem a ver com os confrontos, com a diversidade e tem a ver com os acordos. E esse é o nosso tema, né? Quantos conflitos estão surgindo hoje na nossa convivência, né? Se a gente tivesse uma roda de conversa, poderia abrir isso para as pessoas poderem dizer, né, quais os conflitos com você mesmo, com as pessoas com as quais você está dividindo o teu espaço, teus conflitos de um modo geral.
Que acordos você está fazendo para minimizar esse conflito? O quanto que você tem olhado para você, para as suas diferenças individuais e para as diferenças do outro. O outro tem um mundo de diferença de você. Ele pensa, ele sente, ele olha diferente. E quando a gente compreende isso, ao invés de ficar muito bravo com o outro, a gente fica mais curioso. Por que será que ele está vendo assim? Que história que ele se conta ou que ele viveu que faz com que ele olhe para a vida assim? E aí a gente vai baixando um pouco a nossa bola na questão de julgar mais e de mais para empatia, para buscar um acordo para uma nova construção, que é o terceiro C, que tem a ver com protagonismo, tem a ver com cooperação, buscar o outro como alguém diferente de você. Sabe um quebra-cabeça que você sabe que você é uma peça, mas você não é o quebra-cabeça inteiro. Uhum. Outras pessoas vão precisar entrar com as competências, com os saberes, com o jeitão dela, para poder compor algo maior, né? Então, o construir ele tem a ver com esse planejamento, com essa cooperação e com esse protagonismo. O que é só seu, da tua peça, da tua tarefa, do teu jeito de mundo, que é só você. Sabe? É a tua arte, é o teu jeito. Por isso que é a arquitetura da convivência, que é a técnica e a arte. Então, muitas coisas a gente já tem um formato bacana como técnica, mas o nosso jeito de funcionar, o nosso jeito de olhar para o mundo, o nosso jeito de fazer as entregas, essa é a arte, esse é o teu diferencial, essa é a tua centelha divina, esse é o seu você melhor, entendeu? Por isso que eu gosto, assim, achei bonito, não vou dizer que surgiu, assim, achei lindo, eu tenho um método de arquitetura da convivência, e a Cláudia, que ajudou muito, a Cláudia Rodrigues, a compor o método, ela dizia assim, tá bom, Lena, então se é uma arquitetura, deve ter um alicerce, umas paredes e umas coberturas. E é mesmo, ficou bacana isso. É mesmo. Eu ouvindo o que você estava passando, cada um que assiste tem a sua forma de enxergar o mundo também, né? E a sua forma de interpretar aquilo que está sendo dito, de acordo com seus princípios, com as suas crenças e com a história de vida, que foi o que você falou. E do meu ponto de vista, eu acho que o mais difícil para as pessoas hoje é conseguir enxergar o outro de uma forma dissociada, que eu acho que talvez seja como eu entendo isso, de você não julgar pelo que a pessoa diz. Então, se colocar no lugar do outro, de fato, é quando a gente realmente não julga aquilo que a pessoa fez ou que ela falou, principalmente de acordo com o que a gente sentiu, porque senão a gente se ofende, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa capacidade, desenvolver essa capacidade de dissociar-se da situação para conseguir, de fato, enxergar o outro. Que eu acho que é algo que os psicólogos fazem com maestria, porque eles treinam para isso, né? Porque eles, no momento de ouvir ali, né, precisam realmente fazê-lo. Então, é bem interessante esse assunto, né? Pois é, a gente treina, mas se cai na armadilha do mesmo jeito que a gente. Quando está na relação, às vezes você já se vê julgando e dá esse passo para trás. Às vezes nos nossos cursos as pessoas falam, pelo amor de Deus, uma dica. Tem várias técnicas, né, da arquitetura da convivência. Uma delas é a gente parafrasear. Antes de sair pulando no pescoço do outro, e é uma técnica simples da paráfrase, que é uma figura de linguagem onde você repete o que o outro disse com as suas palavras, para ver se você entendeu direito aquilo que você disse. Então, quando eu digo assim, então, Beatriz, você acredita que, às vezes, o desafio maior é se colocar no lugar do outro, é entender o outro sem preconceito, sem já taxar assim no rosto dele o que ele é. É isso que eu entendi?
Então, na hora que você diz, é isso mesmo, é como se eu devolvesse para você, com as minhas palavras, algo que eu recebi, para você dizer, é isso ou não é isso. Porque aí a gente sai daquela coisa assim de, já chegou em mim, porque quando chega em mim, parece que eu já me armo inteiro. Né? E a gente vê agora, ultimamente, está terrível o quanto que nós já julgamos e tiramos aquela pessoa da nossa vida. É como se você diz assim, fulano fuma, então eu não gosto de fulano. Então uma outra técnica é, apesar de fulano fumar e eu ser alérgica a cigarro, será que dá para conviver? Dá para fazer um acordo com ele? Olha, não fuma, perto de Fuma mim. lá fora, sem eu ver. Fuma lá fora. Então, ao invés de olhar de que maneira eu posso fazer isso, o que é que acontece? Você fala, não quero. Você já afasta, você já... O marido, então, não sei se está vindo perguntas aí do grupo. Então, é isso mesmo. Nosso desafio é essa compreensão, o quanto que ela é desafiadora. E não importa, viu, Bia? Se você é psicólogo, se você é mediador de conflitos, se você é coach. Antes de qualquer coisa, você é gente. É humano. E a gente não tira patente, porque é psicólogo, de saber resolver as coisas. Né? Quando algo vem para a nossa vida, ela vem e você sofre como qualquer pessoa, né? Todo mundo é gente. É verdade. Eu gostei dessa técnica dessas duas técnicas que você ensinou. A de você repetir o que a pessoa disse da forma como você entendeu, para ter certeza de que é aquilo, e a outra que é apesar de, né, tal. Então, realmente são duas técnicas ótimas. Inclusive, eu vi aqui que a Gláucia Barcelos entrou, e ela foi uma pessoa que fazia isso quando trabalhava. Eu fui estagiária dela lá no hotel, né? E ela fazia isso. Quando ela delegava alguma tarefa específica, ela falava, o que você entendeu? O que é para fazer? E aí a gente tinha que repetir para que realmente houvesse ali uma comunicação alinhada, né? E é algo realmente simples, mas a gente nunca pensa em fazer. E é algo que evita tantos conflitos e tanta perda de tempo, às vezes, né? Por falha na comunicação. E é algo que Isso mesmo, Bia. é essencial, né? Você realmente conferir. É a prova real na matemática, só que na parte da linguagem, né? E como você falou, é simples demais. É simples demais, mas nós estamos tão, assim, egóicas, achando que a minha comunicação é ótima, a pessoa entendeu, e sai tudo errado. Simplesmente por você não parafrasear, ou simplesmente perguntar para o líder, o que você entendeu dessa tarefa, qual é a entrega que você vai fazer, em quanto tempo. Então, isso é muito bacana, muito legal, é simples e eficaz. E aí eu ia perguntar, né? O que é a convivência do seu ponto de vista? E aí tem os dois lados, olha, né? A convivência é aquilo que há de mais complexo em toda a face da Terra. E talvez aí valha um conceito, 3 palavras. Eu amo as coisas dos trios, 3 palavras, porque o menor número de grupos são 3, né? E o construir, você casa, você é um, com seu marido 2, aí nasce aquele belo bebê, vocês viraram uma equipe, um time, uma família. Então, o simples é tudo aquilo que tem uma receita, é fácil para você. Quando hoje eu larguei de cozinhar há muito tempo. E ontem eu acabei de jogar vários caderninhos de receitas. Porque demorava tanto eu encontrar as receitas que eu queria naquele caderno, e eu punha ali no YouTube. Era mais rápido. É muito rápido. Então, simples é como uma receita de bolo, que você, tendo os ingredientes, você estando ali preparado para fazer, você repete. Então, todas as empresas que elas têm um passo a passo, uma metodologia, elas viram grandes franquias, não é? Mundialmente. Isso é algo simples. Complicado é como se fosse uma receita bem mais elaborada, ou como se a gente quisesse assim, levar
o homem à Lua. Então, tem que olhar o homem que vai para a Lua, a roupa que vai para a Lua, a nave que vai para a Lua, tudo. Então, é muita coisa para uma operação acontecer. Então, isso pode ser um exemplo aí mais grosseiro sobre o complicado. E o complexo, já que a gente viu que o simples é aquilo que tem receita, o complexo é o quê? O que não tem receita. Que nós estamos vivendo agora. Tem receita para o coronavírus? Não tem. Ai, tem gente. Receita para criar filhos? Não tem. Tem receita para um casamento saudável, bacana, legal? Tem várias coisas interessantes para a gente fazer, mas isso não garante. Né? Então, tudo aquilo que não tem receita está no campo da complexidade. E hoje eu acho que essa palavra está sendo muito usada em tempo de pandemia, porque como é que você vai lidar com complexidade? Como lida com isso? Tem um teórico que eu gosto bastante, está vivo, graças a Deus, está velhinho, mas está vivo, chamado Edgar Morin, e ele diz assim que a gente, para lidar com a complexidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer não sei. Então, quando uma mãe ela tem coragem de dizer, filho, eu tenho muita dificuldade de lidar com você, eu estou com muita dificuldade de compreender você. Então, na hora que ela diz eu não sei, ela abre um espaço imenso para o saber, para buscar. Né? A gente está vendo em relação à pandemia, ninguém sabe, mas todo mundo está colaborando, contribuindo. Qualquer descoberta no Brasil, em Israel, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, outro ponto para lidar com a complexidade é essa cooperação, esse compartilhamento. É a gente saber que está junto para desenvolver algo maior. E é bem interessante trazer esse tema para as relações, porque as relações são complexas. Nós temos todo esse jeitão nosso, que a gente ama, se acha o máximo do mundo, e o outro também. Então, se tem dois máximos ali juntos e ninguém se acerta, ninguém dialoga, essa complexidade não vai se resolver. Então, esse conceito do simples, do complicado e do complexo, ele nos ajuda a colocar a gente na nossa humanidade. Ninguém sabe tudo de relacionamento. A gente não sabe. Né? Nem o Papa, nem o Bill Gates, nem... Nós estamos aprendendo como humanos essa arte de se relacionar, essa arte de se posicionar em cada um dos seus papéis, como profissional, como esposa, como mãe, como sociedade. Né? Então, nós estamos nesse caminhar, lapidando, e eu penso, Bia, que esse momento ele é tão especial, ele é tão singular, de mostrar assim o quanto que nós estamos mundialmente fazendo parte da mesma teia de verdade. Né? A gente se falava aldeia global, agora a gente está vivendo a história de nós somos um só. Nossa, como com humanidade. certeza. E como a minha singularidade, o meu eu, ele ajuda nessa coisa maior, né? Então é isso. A convivência é o que há de mais complexo e é o nosso grande desafio. Nossa, e que desafio! E é por isso que nós estamos aqui com esse canal, trazendo informações, né, conselhos aí, digamos assim, para trazer uma luz para a casa das pessoas que estão nos assistindo e fazê-las com que elas se sintam acolhidas, porque todos estamos passando por isso juntos. Embora estejamos separados aí por paredes, por portas, mas a gente está junto, tá nessa. Então, tem pessoas que mandam mensagem para mim assim todos os dias, que falam, que eu pergunto, né? Tá tudo bem? Você tá bem? Tá? As pessoas falam assim, eu tô tentando não pirar, eu tô tentando não surtar. Tá todo mundo realmente tentando, né? E não é fácil. Uhum. Então, realmente, todo esse conteúdo que você está trazendo, eu acredito que esteja ajudando essas pessoas a tentar. Continuar é a motivação para elas continuarem tentando, né? Enxergar que tem formas diferentes de você buscar ali, talvez,
uma convivência mais harmônica, algo mais positivo, né? Enfim. Isso mesmo. Né? O que importa é não Isso desistir. mesmo. Pois é, eu também tenho várias pessoas ligando, dizendo, tô pirando, me ajuda, o que é que eu faço? E eu tenho, acho que eu já vou começar a dar algumas dicas. Eu encontrei um aplicativo muito legal, chamado Lojong. Lojong. É gratuito e ele tem várias técnicas de meditação. E várias dicas, e várias práticas de mindfulness, porque a gente enlouqueceu, nós estávamos muito fora. A meta, conquistar, conquistar, conquistar. Compra, compra, compra. Um saco sem fundo na vida. E aí vem uma pandemia e diz, volta para casa. Volta para casa. E esse volta para casa, ele vem com tantos significados. Que casa é essa? É a minha casa, planeta, é a minha casa, é a minha casa dentro de mim. E aí, e não é por acaso que o vírus, ele pega na respiração. E todo o trabalho de meditação, todo o trabalho de mindfulness, acho que é legal trazer até alguém aí para o seu canal de mindfulness. Convidei a Camila do Medita Kids falou sobre mindfulness essa semana, foi muito legal, mas não deu tempo de falar tudo, então eu vou fazer de novo. Isso aí. Então, quando você fala volta para casa, e aí você vem e voltar para casa é respirar. Respirar. Simplesmente fazer o que você está fazendo presente. Parece uma coisa tão boba, e ela é o essencial. Eu estou aqui com a Bia, eu estou aqui com a Beatriz. Eu estou com o meu filho, eu estou com o meu filho, eu estou com o meu marido, eu estou com o meu marido. Eu estou fazendo comida, eu presto atenção à comida, porque senão eu vou me queimar. Eu estou atento. E eu penso que nós estávamos muito dispersos na nossa vida. Muito dispersos. Quando fala, volta para casa. Respira. Ressignifica. Cuida de você. Olha o essencial. E aí esse aplicativo eu tenho passado para várias pessoas e elas têm gostado. Tem alguém dizendo aqui, ele é excelente mesmo. É um suporte, o texto dele é bonito. Estou fazendo maior propaganda. É grátis. Está aí à disposição. Então eu diria para as pessoas que elas procurem ajuda. Às vezes uma conversa alivia. Aliás, tem um teórico brasileiro que criou a terapia comunitária, que é muito bacana, também, Adalberto Barreto. Eu, quando encontrar com ele, vou dizer, gostaria de ter criado isso. E a terapia comunitária, ela diz assim, a frase-chave dela é assim, quando a boca fala, o corpo sara, o corpo fica saudável. Quando a boca cala, o corpo... Peraí, Bia. A boca cala, o corpo fala. Caiu? Você está me vendo? Eu saí da tela. Não, mas tá eu estou te assistindo, sim. Estou escutando e estou assistindo. É, porque entrou uma ligação aqui, mas eu já saí. Então, é muito legal quando você... Olha que coisa linda que esse cearense criou. Ele simplesmente, ele diz assim, fale, não fique só. Não pense que aquilo que você pensa que é só você que sente, então na hora que você diz... Por isso que esses grupos, Alcoólicos Anônimos, todos esses grupos, eles dão certo de apoio, porque é quando as pessoas falam, o outro sente igual a mim. Eu não tirei patente, eu não sofro sozinho disso. E na hora que você consegue olhar para isso, as soluções começam a brotar. As suas soluções. Então ele criou um jeitão muito lindo de terapia, que é onde cada um conta o que fez para sair daquela situação. Então é um ótimo, eu estou aqui com alguns grupos, eu também fiz formação em constelação familiar, e a gente se reúne virtualmente
E algumas das nossas amigas, que são excelentes terapeutas, excelentes, elas falam, gente, está insuportável. E a hora que elas falam, quando a gente vê que melhora, é quando dá uma gargalhada, assim, meio de todo mundo, quando cada um ouviu, e cada um diz, olha, quando eu me senti assim, eu fiz isso. Então, as partilhas, e você sair desse lugar que você vai dar conta sozinho, é um lugar lindo de começo de melhorar a tua convivência. Quando você diz, eu não dou conta só, alguém me ajuda. Né? Não, com certeza. Só de sentir que você faz parte de algo, já que você está integrado, né? É aquela velha história do treinamento de integração e orientação dos colaboradores, né? Uma vez que eles se sentem parte, eles estão comprometidos com a causa e realmente vestem ali a camisa e ficam felizes, se sentem acolhidos. Então tem todo... Assim como é nas empresas, é na vida pessoal, E às vezes, para algumas pessoas, estava conversando sobre isso até com o Daniel hoje, para algumas pessoas talvez seja difícil compreender que tudo que a gente faz, o RH faz nas empresas, visando a humanidade, visando o ser humano, do bem-estar dele, da saúde, né? Então, transfere o que vocês sabem que foram feitos, ações que foram realizadas nas empresas, para o seu cotidiano, tenta fazer algo similar, né? Que eu tenho certeza que também vai dar resultado, né? Você também vai se sentir melhor em casa, com a sua família. Não é fácil, mas é algo que é possível, né? Então, com certeza, né? com certeza. É bem legal. Então, entre as dicas que você poderia dar, a gente tem aí, então, esse aplicativo Lojon que você passou, que eu vou, assim que sair daqui também, vou buscar. E tem algum livro que você gostaria de recomendar também? Só para informar, a gente já está aqui conversando, batendo um papo há 43 minutos, então a gente ainda tem aí 16 minutos para bater papo aqui. Muito bom! Você sabe que o meu verbo é conversar, né? Então, se deixar, eu vou conversando. Aliás, a pergunta é, qual é o seu verbo favorito? O meu é conversar. Essa é uma boa dica de você olhar para isso. Olha, tem um livro chamado Empatia, depois você pode pôr aí no seu canal, que é muito legal. O próprio livro de comunicação não violenta. Eu gosto das dicas da constelação sistêmica familiar, embora eu use muito para as empresas, mas com os meus clientes de coach, com meus clientes de aconselhamento, eu uso bastante, que são coisas muito bacanas para o convívio. Eu acho que vale a pena ter esse olhar, porque tudo é o seu olhar, é como você ver as coisas. E às vezes, quando você vai fazer um treinamento, descortina, é como se você tivesse muitos filtros. Imagina que eu estou aqui com esses óculos, mas tem uma lente vermelha, tem uma outra rosa, tem uma outra azul, como se você visse o mundo com várias lentes. A hora que você vai tirando essas lentes e você vai até você chegar no teu olhar e você dizer, como é que eu não enxerguei isso até agora? Então, todos os cursos que eu faço, eu me apaixono e eu faço exercícios, aplico. Então, quando eu fiz constelação, fiz durante uns 10 anos, com o Bert, com vários teóricos, várias pessoas que vinham fora do Brasil, e eles têm umas contribuições muito interessantes. Parece até assim meio bíblica, mas que eles têm 3 leis e que se aplicam à convivência, que talvez valha a pena aqui, mesmo que você entreviste pessoal de constelação, que eu acho que é outro povo bacana. Que ele fala que todos nós precisamos pertencer. Sem pertencer, a gente morre, todos nós. Então, eu como 10ª, o meu desejo era de pertencimento. Por isso... É verdade, né? Então, é a ordem, tudo tem uma ordem, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. E quando a gente olha o mundo com essas lentes, a ordem quer dizer, sempre tem alguém que fez antes de você, então, que desenvolveu a vida antes de você, que construiu aquela empresa antes de você. Mas se a gente olhar para a família, é só imaginar que atrás de você, para você existir, tem o teu pai e a tua mãe, para os teus pais existirem tem 4 avós, e tem 8 bisavós, e assim a vida veio de muito longe
por laços de amor, não importa o amor que seja. Depois você entrevista aí o pessoal da sistêmica. Então, uma das coisas muito legais da convivência é você começar a olhar com amor para suas origens. Todo aquele que olha com amor as suas origens, de onde ele veio, respeitando, honrando, por mais dura e difícil que sejam essas origens, é mais fácil a convivência dele. Então, essa é a primeira super dica da sistêmica em convivência. E toda vez que eu critico um dos meus pais, eu corro o risco, ou até, tem gente que é mais taxativa, de ter aquela crítica que eu faço a ele elevada exponencialmente. Então, se eu julgo muito meu pai, ou a minha mãe, eu vou cometer aquelas mesmas questões. Por isso que quando eu fiz sistêmica, eu até escrevi um livro para minha mãe. Que lindo! Minha mãe hoje tá meio malzinha, mas se Deus quiser ela vai ficar bem. Mas quando ela fez 85 anos, eu escrevi um livro para ela, contando a história, fui ouvi-la, e foi uma coisa muito bonita para mim. Eu fiz para mim. Mas todo mundo ganhou na festa dela de 85 anos. Ai, que lindo! Porque isso foi uma forma de olhar para as minhas origens. E quando eu estava estudando sistêmica, eu fui para Maceió e eu fui com o olhar sistêmico. Né? Falei assim, eu vou olhar o que é que eu tenho igual à minha mãe. E ela ria muito, porque eu falava, nossa mãe, como eu sou igual à senhora? Eu sou apressada igual à senhora. Eu falo rápido igual à senhora. E ela ria muito, ela falava assim, como que alguém, uma jaqueira vai dar melancia? Você é minha filha, só pode ser igual a mim. Era tudo muito prático para ela, e eu descobrindo o mundo com olhar sistêmico. Então, uma das dicas para olhar esse passado e essas origens e seguir melhor para o futuro é agradecer a vida, porque a vida veio daquela história, não importa como foi. Dizer eu sou igual a vocês, igual ao pai, igual à mãe. E uma outra dica é dizer, me abençoe se eu fizer diferente. A dica da sistêmica é você pode fazer tudo diferente, desde que você olhe para o seu passado e você olhe para ele com honra, com amor e diz, foi dali que eu vim. Eu tenho essa força, eu tenho essa estrutura. E agora o resto é comigo. O pertencimento, todo mundo quer pertencer. Você quer matar alguém, dá um gelo nele. Nossa, a gente morre e mata pelo grupo. Não é? Então, o pertencimento aí dá uma história muito grande. Eu só fiquei aí um pouquinho na ordem, porque já vi que está acabando. E o equilíbrio entre dar e receber, toda relação, ela só se sustenta se ela tem na mesma medida esse equilíbrio entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. E a gente vê isso numa clareza, né? Mas as pessoas precisam perceber que há um desequilíbrio, né? Porque às vezes um percebe, mas o outro não. Então... E aí na relação, tem várias relações. Você até tinha conversado, fala um pouco, marido e mulher, tem tanta coisa para falar, chefe, equipe. Aqui, conselhos matrimoniais. Então, o marido, como é que a relação se estrutura com qualquer um? Quando eu faço alguma coisa bacana para o marido, ele faz outra um pouquinho melhor, aí a gente faz um pouquinho melhor, e isso vai se equilibrando. Quando ele faz algo que magoa muito, o que é que a gente faz? Faz algo, mas que não destrua aquela relação, um pouquinho menor. Isso daria uma aula bem grande. Né? Outra coisa que desequilibra é quando as pessoas não pedem ajuda para você. Eu sou uma ajudante compulsiva, né? Depois da sistêmica comecei. Então as pessoas contavam a coisa para mim no sofrimento e eu já estava... O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso ajudar? E a pessoa só queria falar. Então uma das ordens bacanas da convivência, espere o outro pedir. Faz parte da dignidade dele. Se ele pedir, e se você puder, você faz. Então, e uma palhinha aí dessa área de convivência sob o olhar sistêmico. Aí tem também sob o olhar da CNV. Aí tem também sobre... A CNV, eu vários olhares.
confesso que quando eu convidei a Lena para conversar aqui, eu falei para ela, eu falei assim, eu queria tanto falar sobre CNV. Para quem não conhece, é a famosa comunicação não violenta, né? Porque existem algumas técnicas, algumas formas de você se expressar que não agridem tanto o outro, né? Então, e aí eu falei, eu quero trazer esse conteúdo. Mas fica aqui a dica para vocês pesquisarem a respeito do assunto, que provavelmente a gente vai trazer aí num outro encontro. Mas Perfeito, é perfeito. muito conteúdo, é muito bacana. A gente tem muito que aprender. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe quantas coisas a gente não sabe, né? Então, Pois é, meu bem, vai descascando a cebola. Sabe aquela é. coisa linda do autoconhecimento? Não E tem vai fim. chorando, né? E vai Vai chorando, não descascando a tem cebola e chorando. fim. Mas agora a gente pode descascar com alegria, né? Eu estava conversando É. com uma das minhas clientes, que ela tomou um susto quando eu contei falei, vou dar uma mini aula para você sobre um assunto. Ela se assustou tanto, ela falou, Lena, como que eu tô errada a vida inteira eu não sabia. Daí eu me lembrei de uma palestra que eu fui mais de 30 anos atrás, e um ator que agora, eu nem sei onde é que ele está mais, chamado Eduardo Tornag, ele falava assim, toda vez que o seu cérebro trabalha, ele trabalha buscando a resposta correta, fazendo o que ele sabe, do jeito que ele sabe. Aquilo é a melhor coisa que ele faz na vida. Então, Ai, a sabe, me veio gente um faz, insight. você mata e você morre porque você acredita que aquilo é certo, que É a aquilo é intenção correto. positiva, né? É aquele É negócio a da PNL que a gente intenção fala, todo positiva. comportamento tem uma intenção positiva, né? O Todo. Aí cérebro funciona assim. ele foi fazer um trabalho e ele percebeu um trabalho com pintura com jovens da Fundação, da FEBEM, hoje Fundação Casa, e ele criou um estilo, assim, uma coisa legal, uma frase. Quando as crianças estavam pintando e elas erravam, elas ficavam muito emburradas, porque ia perder o quadro, estava tudo feio. E aí ele criou uma frase, dizendo, gente, quando a gente erra, é o momento mais maravilhoso da nossa vida. Quando você erra e saca que errou. E para e diz, caramba, eu estou fazendo isso de novo, isso está errado. Então, ele criou uma frase chamada assim, oba, errei! E todo mundo tinha que parar de pintar e celebrar Que porque a tinha. Beatriz errou. Porque a hora que ela errou, o que é que vai acontecer quando você saca que errou? Você Vai começa a acertar. recomeçar. Você tem uma chance de mudar, tem uma chance de melhorar. Então, talvez assim, e eu digo isso porque eu já me peguei com muitos erros, repetindo muitas coisas, e essa quarentena está me ajudando muito a rever, né? Onde é que eu estou errando? Só que não é para você se chicotear, é fazer meio, oba, errei, que bom que eu estou consciente que eu estou errando agora e eu posso acertar. E eu posso pedir desculpa, e eu posso agradecer, e eu posso perdoar, e eu posso seguir a vida mais leve. Nossa, com certeza, que lição. Uma grande lição aí. Eu queria agradecer com todo meu coração, com todo carinho, por você ter aceitado essa proposta de estar aqui participando hoje com a gente, compartilhando um pouquinho do que você sabe, que eu sei que é um montão, enfim. E queria agradecer também a todos que se colocaram também aí à disposição do seu tempo para interagir, para conversar com a gente, para escutar um pouquinho a Lena. E principalmente um domingo à tarde, né? Então, queria agradecer, pedir o apoio de todos para continuar fazendo com que essa corrente do bem continuem participando, comentando, sigam as pessoas que estão aqui se apresentando, compartilhando conhecimento e façam perguntas a elas também, seja no privado ou no contato que elas deixam, porque elas também vão se sentir felizes por se sentirem úteis de fato, porque todo mundo, no fundo, que está aqui, é porque quer ajudar o outro, né, a crescer, a Uhum. evoluir. Então, é muito importante para a gente receber esse feedback de vocês, esse carinho. Então, muito obrigada a todos. E também obrigada, Lena, novamente, por ter aceitado aqui num domingo à tarde, apesar das circunstâncias, né? Enfim.
E desejo sucesso para você, muito sucesso. Que você continue compartilhando, continue, acredito, até inspirando as pessoas, né? E assim como você me inspira, eu confesso. E, enfim, e é isso. Queria que você deixasse o seu contato para as pessoas aqui, o nome do seu perfil aí do Instagram, o seu canal do YouTube, o seu telefone, se você Ai, quiser, o seu ai, ai. e-mail. Então, olha, no site ipsconsultoria.com.br, vocês me encontram lá. É, E agora, que eu não sei o nome no meu Instagram, mas Lena Almeida vocês devem achar por aí. E eu estou atualmente, como os trabalhos das empresas estão aguardando pós-corona, eu estou com bons trabalhos de mentoria, de coach, e está sendo muito bom esse momento para me reinventar e para aprender a fluência digital, que é o meu próximo desafio. Parabéns pra gente, né? Que tá aí entrando nesse Parabéns, mundo, se parabéns, reinventando aí. parabéns. Ai, que Obrigada, legal. gente. Ah, Obrigada. é isso. Um beijo pra todos aí. Beijo, Obrigada. tchau. Tchau, até a próxima. Tchau.